Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui no segundo capítulo. Já de antemão aqui agradecendo todo mundo que voltou para assistir o segundo capítulo. Então, se fez sentido para você, deixa aí o seu joinha, que isso ajuda esse conteúdo chegar, né, a mais pessoas. E a gente ficou bastante feliz com o primeiro capítulo ali, teve bastante gente que se engajou, tiveram pessoas que foram até o Instagram, vou deixar o Instagram aqui na legenda. Para quem não conhece ainda, né? O Instagram a gente está também fazendo alguns posts ali, a gente faz um resumo, a gente coloca outras reflexões ali. E algumas pessoas interagiram, tiveram pessoas que disseram, puxa, eu já tentei ler esse livro, é um livro bastante legal, mas com alguns conceitos mais difíceis, e isso realmente dá um gás aqui, né, Bá, para a gente continuar o trabalho e continuar a nossa leitura aqui. De fato, como é um livro escrito há alguns séculos atrás, ele tem algumas questões, alguns conceitos mais difíceis, uma palavra, né, um português mais rebuscado, aliás, na verdade é uma tradução ainda, né, de um francês mais arcaico que foi traduzido para um português também mais robusto. Então, eu acho que é sempre legal a gente fazer uma releitura aqui e trazendo a contemporaneidade, né, dos fatos, das ações, das aplicações. Isso é bem interessante. Muitas coisas, inclusive, que tem no livro, hoje em dia, inclusive, já está até provado cientificamente, o que naquela época ainda era dúvida, né, sobre de como as coisas funcionavam. Então, é bem legal a gente retomar, dada a importância de um livro como esse, que teve bastante impacto aí na literatura sagrada universal, né, aqui do nosso querido planeta Terra. Então, a gente está retomando. O capítulo 2 vai falar sobre elementos gerais do universo. E se é a primeira vez que você está chegando nesse livro, então seja bem-vindo. Eu sou a Diana Pereira, estou aqui com a nossa querida Bárbara Martins. Estamos aqui, nossa dupla de ex-alunas, agora formadas profissionais das letras aqui. Nós duas somos formadas pela PUC. Muito prazer ter você por aqui. Se você não assistiu, então, o primeiro capítulo, volta aqui no canal, assiste o primeiro capítulo e bora lá para o segundo capítulo. Certo, Bá? Vamos lá, certo. Esse segundo capítulo que vai trazer algumas discussões bem interessantes, né, principalmente no que diz respeito ao conceito de alma, né? Então, Boa. vamos lá. Maravilhoso. Então, só lembrando, né? Então, aqui a gente vai ler das questões. Peraí, que agora meu Kindle travou aqui bem na hora. Das questões 17. Então, se você tem o livro dos Espíritos aí com você e você quer ter uma leitura um pouquinho mais produtiva, você pode ir lá no livro, ler das questões 17 até a questão 36, que são essas questões que a gente vai analisar aqui hoje, que diz respeito a esse tema, certo? Então, vamos lá. Como da vez passada aqui, a gente tem alguns slides aqui para auxiliar um pouco da nossa reflexão, né? Então, a gente não está lendo questão por questão ela inteira, nem nada. A gente faz uns extratos aqui para a gente discutir. E começando aqui pelo conhecimento do princípio das coisas. Então, alguns trechos interessantes aqui para a gente analisar, né? A Bárbara, a gente estava aqui conversando um pouquinho antes de começar a gravar, e ela trouxe, né, aqui o fato de que nesse segundo capítulo algumas coisas ainda são resgatadas, né? E, de fato, o livro tem uma dinâmica que é interessante. Ele começa com, como a gente falou na vez passada, com um contexto bem mais dentro daquele teste científico, vai falar de coisas mais científicas, um teste mais sobre o elemento das coisas, como as coisas funcionam, como é que é o universo, o surgimento das coisas, ele tem essa dinâmica. E aí, conforme ele vai avançando, vocês vão perceber que chega uma hora que o Kardec ele precisa mais falar da questão da evolução humana, da evolução do espírito, do que existe na vida depois da vida, porque toda essa parte inicial científica ela depende da evolução do espírito. Então, o livro parece que ele começa assim, tá? Então, se para eu entender tudo como é que funciona, quimicamente, fisicamente, quanticamente, magneticamente, da parte da eletricidade, tudo, eu preciso evoluir o meu espírito, então deixa eu aprender o que é essa evolução do espírito.
Então, o livro ele tem essa dinâmica, ele começa ali como um cientista, Kardec como um cientista, vai fazendo essas perguntas, e ele tem essa evolução. Na metade do livro para frente ali, a gente vai falar muito mais sobre alma, sobre aspectos morais e tal, do que essa parte inicial. Então, tem toda essa dinâmica aqui. Então, mas aqui, então, no capítulo 2, a gente ainda está falando aqui sobre o princípio das coisas, e aí alguns pontos, né? Na parte 17, ele faz uma pergunta com relação. Ele ficou curioso, né? Poxa, eu quero saber das informações aqui. Você está me dizendo que eu não posso ter acesso a nada? E aí ele interroga, né? Poxa, mas será que em algum momento o homem vai conseguir ter acesso a essas informações? E aí os espíritos respondem: não, Deus não permite que tudo seja revelado ao homem. E complementa: para compreender certas coisas, precisa de faculdades que ainda não possui. E aí ele vai realmente dizer aqui que se julgar útil, então fala de utilidade, Deus permite que as comunicações de ordem elevada sejam reveladas ao homem. E aí a primeira análise que eu faço aqui, Bá, seria eu queria pegar nessa parte da comunicação também, mas pode falar. Boa, não, maravilhoso. A gente seria essa contraversão aqui, que é avanço tecnológico, científico, conhecimento sobre avanço tecnológico científico versus avanço moral. E aí a gente pensa, poxa, não, mas o homem consegue por si só descobrir as coisas, ele descobriu já um monte de coisa, tal, tal, tal. Só que isso tudo veio também com a evolução do aspecto moral. Então, é uma coisa que faz sentido, se a gente for parar para pensar. Como? A gente já teve tecnologias no passado muito avançadas, muito, muito avançadas, até com relação à parte de conquistas ali, das guerras e tal, né? Então, foi, por exemplo, permitido ao homem ter acesso a informações, especialmente de ordem ali da engenharia, de como construir coisas realmente gigantes e tal. Mas algumas tecnologias, elas não vieram, e não porque o homem não tinha capacidade, mas veja, se na época dos grandes avanços do Império Romano, talvez que foi o império realmente que teve uma dimensão maior, né, na humanidade, se naquele momento o homem tivesse capacidade de entender tipo, bombas nucleares ou bombas realmente, né, um armamento muito mais pesado naquele momento, eu acho que não existiria mais planeta Terra para contar história. Então, os avanços, eles vieram, com certeza, racionalmente aqui, com o avanço do aspecto moral. Então, é uma coisa que, para mim, acho que faz muito sentido, né? Você realmente, assim, quando é útil, quando realmente isso vai fazer com que o homem dê um salto humanitário, quando ele dê um salto que possa encaminhá-lo ele para um futuro que realmente seja mais sustentável do ponto de vista moral e também social. Então, eu consigo ver uma inter-relação entre essas coisas. É uma coisa que, para mim, faz bastante sentido. O que você ia comentar, Bá, sobre comunicação? Então, nessa primeira parte, né, quando ele começa a falar, eu gosto sempre de estabelecer intertextualidade, né, de a gente sair um pouquinho do livro e aí ir para outros conhecimentos, né? E quando a gente está lendo essa parte, né, do conhecimento e princípio das coisas, né, das perguntas de 17 a 20, tem uma pergunta muito interessante, que é a 20. Né? O Kardec pergunta para os espíritos assim: fora das investigações científicas, pode o homem receber comunicações de ordem mais elevada acerca do que lhe escapa ao testemunho dos sentidos? Então, diante dessa ausência de conhecimento do homem, é possível que o homem receba alguma comunicação do divino? E os espíritos respondem sim, se Deus julgar útil, pode revelar-lhe o que a ciência não consegue apreender ainda. E aí, saindo um pouquinho dessa ideia, né, do avanço tecnológico em paralelo com o avanço moral, e se a gente focar nessa ideia da comunicação, né, do princípio da comunicação, do divino, é muito legal de a gente pensar que, historicamente, as pessoas sempre ficaram bastante intrigadas com o sonho, com o papel que o sonho tem. E vem, né, esse momento do sono,
com o sonho um momento de possível comunicação que transcende aquilo que é terreno. Então, se a gente pegar, né, lá na história dos gregos, por exemplo, na Grécia Antiga se acreditava que a alma realmente vagasse durante o momento do sono, que esse era o momento em que ela ia ter acesso a um conhecimento fora do plano terreno, e ainda havia a crença de que se a pessoa acordasse antes de cumprir esse propósito, ela poderia ser levada à loucura. E é muito legal de a gente pensar o quanto a filosofia platônica lá da Grécia Antiga tem profunda relação com o espiritismo como a gente conhece hoje. Aliás, a filosofia platônica, muitas pessoas consideram como a base do espiritismo mais tradicional. Mas ainda pegando essa questão, esse gancho dos sonhos, dessa comunicação, né, do momento do sono, a gente tem essa visão do sonho como um elemento comunicativo. Lá nos egípcios também, eles também acreditavam que os deuses enviassem mensagens por meio do momento do sono. E agora, quando a gente sai desse aspecto religioso e a gente vem para um aspecto mais racional, e a gente vai avaliar a importância do sonho e o que o sonho diz na psicanálise, por exemplo, né? Tanto na psicanálise freudiana, mas eu queria trazer aqui um pouquinho a visão do Jung. Ele acreditava que os sonhos, que esse momento de comunicação do sono também era, entre aspas, um momento de comunicação do inconsciente para o consciente, trazendo para a gente, então, o sonho como uma janela para esse inconsciente. E a gente vai perceber, posteriormente, quando a gente começar a falar, né, dessa ideia do espírito e da matéria, que algumas palavras, algumas terminologias, elas coincidem. Então, a origem da palavra alma vem do grego psique, que vai também ser um termo bastante importante na psicanálise, porque a gente vai entender a alma como essa consciência, é uma consciência que extrapola a matéria. Então, por isso que eu queria trazer um pouquinho dessa ideia do Jung, mas depois a gente vai se estendendo mais. Não, legal, eu acho que, na verdade, essa já é uma bela de uma introdução aqui para a gente entrar nessa segunda parte, né, que é espírito e matéria, e é uma parte interessantíssima. Eu queria também trazer um pouco aqui, né, quando a gente fala dessa parte de espírito e matéria, ela também tem uma intertextualidade interessante com outras doutrinas orientais, esotéricas, místicas, né? Então, ele vai fazer, ele conversa realmente com outras coisas que já escreveram ou já foi dito pela própria humanidade. E aí volta naquela questão que a gente tinha comentado na vez passada, que é essa verdade espalhada. Então, as diferentes doutrinas, elas vão colocando ou dando nomes diferentes, mas quando você pega a essência, parece realmente falar da mesma coisa. E aí é interessante, porque também, resgatando o que a gente viu na vez passada, é uma verdade que ela, independente de ter sido passada de geração para geração, quando você olha que ela está espalhada no mundo inteiro, ela se coloca realmente como uma verdade universal. E esse é um ponto interessante de a gente pensar, porque agora a gente começa a falar sobre esse paradoxo, vamos dizer, espírito e matéria. E começa a haver, então, esse questionamento: o que é espírito? O que é alma? E essa ideia, né, essa busca por entender o que é espírito e o que é alma, é uma busca que não diz respeito apenas à religião, e que a gente tem registros dela desde, né, de a antiguidade. Isso em vários contextos filosóficos, mas eu acho que o que a gente poderia acrescentar aqui, até para seguir mais essa linha do próprio espiritismo kardecista, que, né, tem relação com o livro, é a antiguidade clássica, né? A gente falar de Sócrates, Platão e Aristóteles,
que registraram em algumas dessas obras a sua busca por entender o que significa a alma. Quando a gente pensa, por exemplo, no conceito de alma socrático, ele vai dizer para a gente, fora como que eu posso dizer isso? Fora desse domínio religioso, essa palavra psique, traduzida ao pé da letra no grego, ela significa sopro. Uhum. E aí a gente vai ter essa referência fora do livro também, dentro da Bíblia, né? Quando a gente pensa no conceito na ideia de Espírito Santo, por exemplo, dentro da Santíssima Trindade, em alguns momentos essa ideia do Espírito Santo também vai ser referida como sopro. E dentro dessa ideia de sopro, se a gente for até pensar metaforicamente, para nós que estamos obscurecidos pela matéria, o vento, o sopro, é aquilo que talvez consiga elucidar para a gente o imaterial. O imaterial em que sentido? A gente não visualiza o sopro, a gente não visualiza o vento, mas a gente consegue perceber quais são os seus efeitos. Eu não vejo vento Sim. propriamente, mas eu consigo perceber a árvore balançando. Da mesma forma, a gente não visualiza com o nosso obscurecimento da matéria, que a gente discutiu anteriormente, a gente não visualiza o espírito, mas a gente consegue sentir os seus efeitos, os efeitos da sua existência, que vão se manifestar muitas vezes racionalmente por meio do pensamento e da força que esse pensamento pode exercer. E essa preocupação, essa definição, ela vem se manifestando desde a Grécia Antiga, né? A gente vai perceber que o Sócrates ele vai compreender o conceito de alma como uma busca pela verdade. Essa busca pela verdade, ele ainda vai sugerir para a gente que ela muitas vezes pode ser manifestada, inclusive por meio da arte, e ele vai compreender a alma como essa manifestação do consciente, mas ele vai defini-la como uma substância imaterial. Então, a alma não é da matéria, não pertence à matéria que a gente conhece. Ele vai entender que a alma se manifesta, que existe uma busca por essa verdade, mas ela não é essa substância material. E vale a gente lembrar, né, que essa filosofia platônica, que tem profunda relação com o kardecismo, né, o Platão ele era aluno de Sócrates. Uhum. E o que o Platão vai fazer lá na Grécia Antiga é, de alguma maneira, tentar registrar todo esse conhecimento que ele ia adquirindo nessas discussões. E aqui casa muito com o que a gente vai perceber ao longo do livro, né? Porque o que o Platão vai trazer para a gente na sua obra? Ele fala que a alma humana tem predisposições que são inatas, que elas não são derivadas simplesmente desse momento que se vive agora, desse Olha só. sentido. Então, existem algumas predisposições que a alma traz que se aprendeu num outro espaço. E ele traz isso principalmente na obra dele, que se chama Fedro. E ele vai discutir assim, que a nossa alma ela tem três partes, né? Então, a gente tem lá uma parte da alma que vai estar relacionada principalmente à ideia de dor e de prazer. Então, a alma ela é capaz de sentir dor e prazer. Ela é capaz de ter uma parte que está relacionada aos sentimentos e também ao aspecto racional. Platão ele vai dizer assim que de uma certa forma esse corpo aqui, né, essa matéria é um cárcere para o espírito. Olha só. Que para se libertar, né, desse cárcere é preciso morrer. É como se o nosso corpo, né, Platão vai considerar que é uma espécie de túmulo, para a nossa alma. Ele acreditava que para que a gente conseguisse exercer e evoluir moralmente dentro desse aspecto material, era preciso que antes essa alma tivesse tido contato com esse conhecimento. Daí a ideia
de que a gente, ao encarnar, teria essa predisposição inata para algumas coisas. E, nesse sentido, a gente tem uma grande coincidência com o espiritismo kardecista, né? Perfeito. E eu imagino aqui realmente o Kardec vendo essas respostas, né, que os espíritos estão dando, e, obviamente, como ele participava de um grupo de cientistas ali da época, né, na época dele, ele e resgatando, né, depois no iluminismo ali, você tem um resgate de todas essas leituras da literatura clássica. E aí você perceber que o que os espíritos estão falando, e especialmente meninas ali de 10 e 8 anos, né, que era mais ou menos a idade das meninas, com esse conhecimento platônico, já soaria estranho elas trazerem esses conceitos que só eram discutidos dentro de uma academia. Se a gente for parar para pensar, se ele tiver feito essa ponte com a literatura clássica, a gente percebe que, putz, é impossível essas meninas estarem trazendo esses conceitos tão difíceis a partir do fato de que elas são muito novas e tal, e que é uma coisa muito rebuscada. Só que agora de uma outra forma. Existe aí uma complementariedade daquilo que você trouxe, né? Que a gente tem na literatura antiga, com relação ao que a gente começa a perceber agora dos espíritos. Então, a gente... Aí agora trazendo para essa leitura que, nossa, o link aqui é perfeito, né, com o que você trouxe. Então, define-se geralmente a matéria como aquilo que tem extensão, que pode impressionar os nossos sentidos, que é impenetrável. Essas definições são exatas, então ele trouxe um conceito de matéria, né? O Kardec vai trazer aqui um conceito de matéria, que era o que os cientistas estudavam na época, esse primeiro trecho. Então, define-se geralmente a matéria como aquilo que tem extensão, que pode impressionar os nossos sentidos, aquilo que a gente pode tocar, cheirar, visualizar, tal, e que é impenetrável. Não tem como realmente passar ali. Tô certo, a ciência hoje está com uma definição correta, né, do sentido da matéria. Aí os espíritos vão dizer, veja bem, do vosso ponto de vista, são exatas. Mas por quê? Dentro daquilo que vocês têm de conhecimento. Pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que nenhuma impressão vos cause sentido. Então, aí ele acrescenta algo novo. Então, matéria, você chama de matéria uma coisa, mas por que não é aquilo? Mas por que não ser a contradição de tudo que você está dizendo que é? Por que vocês estão negando que ela pode ser, sim, penetrável, que ela pode ser, sim, mais sutil, né? Contudo, é sempre matéria, embora para vós não seja. Então, ele está dizendo, então, ele coloca como verdadeiro que sim é, ele não ia negar que a definição está correta, mas ele complementa. Então, não é só isso. Está certo, mas não é só isso. Existem coisas, mas que dependem de um sentido adicionado. Então, a matéria é o laço que prende o espírito, como a Bá estava comentando, né? É o instrumento de que este se serve, sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce sua ação. Laço que prende o espírito. A matéria é o laço que prende o espírito, que é esse ponto de prisão que a Bá estava comentando. É o instrumento de que esse se serve, enfim, que exerce a sua ação. Aí ele complementa. Ambos, espírito e matéria, são distintos, mas a união do espírito e da matéria é necessária para dar inteligência à matéria. Então, vamos lá. Aqui, assim, a matéria, então, ela existe, a gente está aqui no plano físico, a gente está aqui passando por uma experiência, é como se a gente fosse a gente entrasse dentro daquele, como é que chama? Daquele experimento científico de ratinho, a gente fosse ali o ratinho, para passar por aquela experiência, fazer com que a gente tire conclusões e depois progrida. Hoje a ciência faz isso, né? Ela se utiliza ali
de experimentos científicos, e se pudesse, a gente entraria dentro ali daquele ratinho, daquele experimento, para a gente conseguir tirar as nossas conclusões. O que a gente faz? A gente pega um bichinho que tem aspectos físicos semelhantes aos seres humanos para aquele experimento em específico, para a gente tirar as nossas conclusões. Seria algo meio parecido, mas ao invés de pegar a minha matéria sutil inteira e colocar num ratinho, eu me faço presente naquela experiência para tirar as minhas próprias conclusões. Então, é mais ou menos essa leitura que eu coloco aqui nessa parte. Você quer trazer mais algum ponto, Bá? Então, eu quero ainda trazer esse paralelo com a filosofia clássica, né? Que eu tinha comentado anteriormente, né, sobre o Platão. Então, assim, ele acreditava naquele tempo que era preciso chegar ao mundo das ideias e, portanto, a esse mundo exterior ao da matéria, para recordar as virtudes e então executar as ações virtuosas quando se estivesse na matéria. O Aristóteles, que foi aluno de Platão, ele vai trazer alguns pontos diferentes em relação a isso, que eu acho que é interessante de a gente pensar, né? Diferentemente do Platão, o Aristóteles ele não vai falar que é preciso ir para o mundo das ideias para então executar a virtude aqui, mas ele vai ressaltar a ideia, né, de um corpo que é um instrumento para a virtude, para se chegar à virtude. Então, o Aristóteles ele vai acrescentar um pouquinho a essa ideia dessa dicotomia entre corpo e espírito, dizendo assim para a gente, olha, o corpo ele não pode ser visto simplesmente como um obstáculo. O corpo ele é um instrumento de ação e é pela execução da ação que o homem vai conhecer o que é virtuoso ou não. É por esse processo de ação, né, vivendo dentro desse corpo que é um instrumento, que eu vou experimentar o que pode me elevar moralmente. Então, acho que isso é bem legal de a gente pensar também, né? Como isso casa com essa visão do kardecismo. Sim, sim. Perfeito. Perfeito. E é muito engraçado porque a distância, né, entre as literaturas ela é absurdamente grande. A distância temporal. Exato, a distância temporal ela é absurdamente grande, e você tem essa intertextualidade ali tão presente, né? Uma coisa que eu acho que é bem interessante é quando a gente vê quando a gente vai para as literaturas orientais, a gente vai ter uma ideia maior sobre dimensões de corpos sutis, né? Então, é muita intertextualidade que tem aqui, né? Porque se for para pensar, o próprio hermetismo, ele vai também trazer a ideia do mental, né? O plano das ideias, talvez ali no hermetismo, seria a lei do mentalismo, né? De que tudo é mental e de que as coisas acontecem primeiro na ideia, no caso, né, da literatura clássica antiga, no caso do hermetismo, enfim, que às vezes até paralelo algumas dimensões ali de tempo, né? Porque o hermetismo também é mais ou menos dessa época, também é uma literatura bem antiga, né? Começou ali na verdade, começou ali no Egito, depois ele foi para a Grécia, e tudo vai meio que pulando, né? E chegando. Então, começou no Egito, depois foi para a Grécia, depois ele veio ali para Roma e continuou o seu legado. Mas ele fala sobre, então, além do mentalismo, de que tudo é mental. Então, são coisas que são muito parecidas, os conceitos eles são muito parecidos, mas eles trazem elementos, muitas vezes, que têm a ver com aquela cultura, que tem a ver com o entendimento daquelas pessoas que estão ouvindo, que faz sentido para aquele público, para aquela audiência, e aí você vai se complementando, porque para a verdade chegar, para as ideias chegarem, elas têm que ter essa comunicação assertiva com quem está disposto a ouvir. Então, isso que é interessante. Isso também tem a ver com Jung. Quando a gente volta para a psicanálise, isso tem profunda relação com Jung, com
quando ele começa a falar, né, fazer o estudo dos sonhos, os sonhos como essa janela para o inconsciente, ele diz, né, ele vai trazer para a gente essa ideia de que essa comunicação do sonho é uma mensagem do inconsciente para o consciente, mas que a gente não pode interpretar, então ele não vai nem falar em interpretação de sonho, ele vai preferir o termo ampliação do sonho, em vez de interpretação, no sentido de para que eu sonhei e não por quê. Para quê? O que isso Uhum. está querendo me dizer? E para isso, ele falava que não era possível desconectar o contexto cultural e social desse indivíduo. Perfeito. Então, o que está no plano do consciente, qual é o contexto cultural e social desse indivíduo, para que a gente possa ampliar essa comunicação que veio do inconsciente. E era muito importante, né, que essa comunicação acontecesse, segundo Jung, porque para ele a gente está vivendo um processo de individuação, não é individualidade, individualismo, não, de individuação. Então, nós precisamos nos tornarmos indivíduos completos que estamos destinados a ser, e para nos tornarmos esses indivíduos completos que estamos destinados a ser, era preciso ter esse momento de comunicação do inconsciente com o consciente. E é claro que dentro da história, cada cultura vai visualizar o sonho a uma maneira, tanto que a gente vai perceber, inclusive, registros bíblicos dessa manifestação do Sim, sonho também, né? sim, perfeito, exatamente. É interessante, né? Porque a gente está falando aqui de coisas realmente assim que, se a gente for parar para pensar, são coisas que não são matérias, que não tem, que você não consegue tocar, que você não te pressiona os sentidos que a gente conhece, mas elas estão tão presentes e faz tanto sentido em diferentes culturas que realmente não dá para dizer que simplesmente não existe, porque não é aquela definição clássica de matéria da época do Kardec que impressiona os sentidos. São coisas que existem, que todo mundo tem, que todo mundo passa, mas que tem um significado e uma presença sutil, diferente, não é uma presença grotesca como a matéria clássica, mas ela é uma presença sutil e que faz sentido. Por que não chamar de matéria, embora seja mais sutil? Isso é bem, bem legal. Então, avançando aqui, cadê você? Deixa eu ver, peraí. Aí. Então, avançando, né, para 27. A 27 eu coloquei aqui o trechinho e já coloquei algumas observações aqui, né? Então, haveria, assim, dois elementos gerais no universo, a matéria e o espírito, e aí eles vão responder sim. E, acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Esses três elementos constituem um princípio de tudo o que existe, a Trindade universal. Esse ponto eu falei, nossa, meu Deus, Santíssima Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Mas aqui ele está sendo explicado de uma forma completamente diferente, porque no cristianismo católico, disse que Jesus é Deus, Deus é Jesus, Jesus é o Espírito Santo é Jesus, o Espírito Santo é Deus, e são os três, é a mesma coisa. E isso era uma coisa que, quando eu era criança, eu tinha muita dificuldade de entender. Muita dificuldade. Como é que é a mesma coisa? Mas Jesus, nas leituras, ele falava com um pai, e cadê esse pai? E o Espírito Santo baixou lá nos apóstolos, lá no Pentecostes, né? E eu, criança, pensando aqui. Mas como é que funciona isso? E você não podia, o dogma da igreja era realmente você não poder contestar nada, né? Mas como é que você não contesta, você não põe para fora, mas aquilo fica aqui, né, pensando. E ele vai falar aqui, então, de trindade universal. Então, existe uma trindade, ela faz sentido, ela compõe o universo. Mas são coisas que elas têm essa individualidade para a gente conseguir entender por que são. Se são três coisas, são três coisas. São uma coisa, é uma coisa. É uma matemática que não tem como ser diferente.
Então, você tem espírito, você tem Deus, né, o Criador, o Pai de todas as coisas, aí você tem a matéria e você tem o espírito. Então, seria Deus Pai, o Criador, tudo que ele cria, e um elemento espiritual, um fluido ali, que vai fazer com que essa essas criação. coisas se tramitem entre elas. Não significa que são as mesmas coisas, não significa que existe uma complementariedade entre elas que faz com que essa trindade universal dê origem a tudo que existe, dê razão a tudo que existe, dê movimento a tudo que existe, faça com que as coisas aconteçam e que a criação se expanda. A criação não vai se expandir se não tiver Deus Pai, o poderoso ali, o Criador, né? Enfim, ou aqui, a gente já viu na vez passada que, na verdade, seria uma energia, uma inteligência suprema, não necessariamente aquele homem barbaro. Então, esse Criador de tudo que existe, as suas criaturas, aquilo que ele criou, então ele tem a sua matéria naquilo que ele vai criando, e algo, um fluido, um espírito, uma energia que vai fazer com que essas coisas aconteçam, que vem então dessa trindade universal. E eu lembro que a primeira vez que eu li isso lá atrás, meu Deus, sim, trindade universal, faz sentido. E ele não está dizendo que é a mesma coisa. É, e aí, quando a gente pensa, né, nesse percurso da religião, a gente vai encontrar em muitos contextos, principalmente no catolicismo tradicional, essa necessidade de materializar Deus. Então, lá no capítulo 1, um dos atributos de Deus é exatamente a imaterialidade, ele não é material, ele não é essa matéria que a gente conhece aqui, mas conforme a gente vai refletindo sobre Deus e a esse Deus vão sendo atribuídas doutrinas, ele vai inspirando aí a criação de diferentes doutrinas. Se a gente pensar, por exemplo, na própria ideia da comunhão católica, ela é essa materialização daquele que seria imaterial. Daí o fato de ser um dogma, de uma verdade incontestável da Igreja Católica. Então, a gente tem aquele trecho bíblico, né, do Evangelho, Jesus está na última ceia com seus apóstolos, e ele diz: tomai todos e comei, tomai todos e bebei, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Na Igreja Católica, não se compreende essa passagem bíblica como uma metáfora, se compreende essa passagem bíblica ao pé da letra, de modo que no rito católico, quando se fala diante da Eucaristia, né, do pão e do vinho, acredita-se pelo dogma que não são como se fossem o corpo e sangue de Cristo, mas são de fato o milagre do que eles chamam de transubstanciação. A partir daquele momento, o imaterial ele foi materializado. E aí a gente tem essa aproximação, essa crença que é dogmática. Então, aqui a gente está no campo do dogma. Sim. É nesse sentido que a gente vai ter o distanciamento do catolicismo com o espiritismo kardecista, porque a visão aqui é de que Deus é imaterial e ele não se materializa. E não está sujeito às modificações da matéria, né? Então, uma vez que se aquela hóstia ela degrada, e ela degrada porque quando você põe na boca ela se desfaz, então se degrada, se sofre modificações da matéria, ela não poderia, segundo o Espiritismo aqui, obviamente a gente está colocando, ela não poderia, então, ter Deus presente, porque Deus não se degrada. Então, é uma coisa que, se você racionalizar, ela entra em contradição. E se entra em contradição, Deus não. Como é que Deus poderia ser uma contradição? Como é que você explica essa contradição, né? Então, fica realmente uma coisa se não me engano, aí difícil. eu não sei nem se eu vou falar
bobagem, não é do meu domínio completo de conhecimento, mas existem alguns evangélicos que também reproduzem esse momento da última ceia, do compartilhar o pão e o vinho, mas nesse caso não se acredita na transubstanciação, é realmente o compartilhar, o reproduzir e a compreensão de que existe ali na fala de Jesus uma metáfora com o intuito de promover a comunhão ali da comunidade, do compartilhar entre a comunidade. Mas para o catolicismo tradicional, não, existe a transubstanciação e a materialização do divino. Perfeito. Muito bom. E aí a gente tem uma continuação da 27, né, que é a 27A aqui, que vai falar sobre fluido universal, né? Então você tem aqui uma definição, né? Então, o que é o fluido universal? Ele desempenha papel de intermediário entre espírito e matéria. E aí entra um elemento adicional, se você for para pensar, porque a gente tinha lá uma trindade universal, e agora ele está falando de um fluido universal entre espírito e matéria. Então, o fluido universal, ele não é o espírito. Esse fluido, ele está como intermediário, é uma energia que vai juntar duas coisas que são distintas. Para quê? Para que o espírito possa exercer, então, uma ação sobre a matéria, né? Sobre ela aqui seria sobre a matéria. Então, esse fluido facilita essa ação que o espírito, né, que a alma ali, que, enfim, que espírito, né, que os espíritas falam, sobre a matéria. Esse fluido é que vai trazer essa energia. Então, existe algo magnético, energético entre as coisas que vai fazendo com que esse propósito divino seja executado, que a criação entre em movimento. E ao comparar esse fluido com eletricidade, né? Aqui aí o Kardec ele vai fazer essa comparação. Então, se eu pensar em fluido magnético, eletricidade, é mais ou menos a mesma coisa, ele vai dizer mais ou menos ali no livro. Então, quando compara, ele vai dizer assim: fluido elétrico, fluido magnético são modificações do fluido universal. Isso eu achei muito interessante, porque aí ele complementa, né? Matéria mais perfeita, mais sutil e que se possa considerar independente. Modificações do fluido universal. Então, a eletricidade, que também, assim, às vezes a gente não consegue enxergar a eletricidade, a gente não consegue enxergar como campos magnéticos acontecem, mas a ciência já sabe que existe. Hoje a gente tem trens, bala, né? Tem bala ali que funciona por magnetismo contrário ali e tal, faz o trem flutuar. Não tem nenhuma dúvida de que existe fluido magnético, não existe nenhuma dúvida de que existe fluidos elétricos, de que são coisas materiais que a gente consegue manipular. E aqui ele está dizendo que são modificações dessa coisa primeira, essa coisa primária, que é o fluido universal. Olha que interessante, se a gente for pensar em magias ou em seitas ou em trabalhos, né? Tem algumas religiões, especialmente de matriz africana, que exercem vários trabalhos ali com fluidos energéticos. Isso torna muito possível, realmente, você pegar uma energia sutil, modificar essa energia sutil de acordo com uma necessidade específica. Não sei se vocês estão sacando aqui, mas é você realmente dar valor para a energia. Eu estou chegando, nossa, eu cheguei no meu trabalho hoje, estava uma energia pesada. O que é essa energia pesada? Não sei, eu sinto, eu não estou me sentindo bem aqui, mas está tudo bem com a sua saúde? Não, minha saúde está ótima, não sei, eu estou me sentindo mal. O que é essa energia que te faz sentir mal? O que é essa energia que você sente? Ou então, nossa, que gostoso que tá aqui, como é bom estar aqui no topo dessa montanha. O que é essa energia do bem também? Porque tem energia do mal, tem energia do bem. O que é essa energia do bem que você sente? Sendo que, na verdade, materialmente, nada está mudando. E aí eu coloquei a definição aqui do Oxford sobre sutil. Porque a gente pode usar essa palavra, mas se a gente não der uma definição, talvez fique difícil da gente conseguir observar, porque a gente precisa disso, né? Nossa evolução ainda pede exemplos, ainda pede muita contextualização de como as coisas acontecem. Então, aqui na Oxford, a gente vai ver feito com arte, com delicadeza, primoroso, delicado,
Aí, e isso eu queria realmente dar essa definição, né? Então, você tem uma energia que ela é delicada, que ela é primorosa, que ela é feita com arte, que ela é uma coisa que a gente não consegue tangibilizar, mas ela é mais leve. Ela tem essa leveza que é diferente e são conceitos, como o próprio livro diz, a gente talvez hoje, com as palavras que existem, com o conhecimento que a gente tem, a gente não consegue ainda alcançar exatamente o que eles quiseram dizer aqui. Mas é importante a gente ir tentando fazer essas ligações para a nossa cabeça racional que tenta tangibilizar tudo. Então, na medida que a gente consegue entender que existe esse fluido, existe essa energia, faz sentido realmente a gente pensar que existe como você manipular essa energia e fazer com que as coisas aconteçam, certo, Bá? Eu acho que é isso. E aí você falando dessa questão da energia e daquilo que a gente ainda não consegue compreender, eu fiquei pensando quantas vezes a ciência foi confundida com a magia, né? Quantas vezes a busca por esse conhecimento mais concreto foi condenado por grupos mais tradicionais por associar essa busca por esse conhecimento a algo que fugia a dogmas, né? Então, muita gente sofreu por isso. Eu conheci, eu ia até, quando a gente fala de matéria, de espírito, isso me lembra muito, não é do meu domínio nenhum, mas me lembra muito física, química, e aí eu fiquei pensando na nossa gravação, como seria legal ter um físico aqui com a gente, né? Como seria bacana Verdade. ter alguém da física para falar um pouquinho desses conceitos da matéria e tal. E eu tive um coordenador na minha escola que é físico, que é mestre em física e é também espírita. E ele me contava, a gente ficava horas conversando, e ele, uma vez a gente falando sobre isso, ele falou assim: Nossa, você sabia, Bárbara, que a primeira televisão foi produzida como uma tentativa de encontrar um aparelho tecnológico para falar com os mortos? E aí ele foi me contando Olha toda só. essa história, né? E é nesse sentido que essa busca por essa verdade científica vai se aproximando de algo muito maior, muito mágico. E eu fiquei aqui pensando, tô viajando aqui, tá, Di? Bora lá, bora lá. Como educadora, quando a gente pensa numa criança que está começando a aprender conceitos que são muito abstratos ainda para ela, para a mente dela, vamos pensar em matemática, né? Vamos pensar em matemática. Ela precisa começar a entender essa linguagem matemática dos números. O que a gente faz para tentar elucidar para essa criança? A gente tenta tornar isso o mais concreto possível. Então, para mostrar para ela o que é o 1, aí eu coloco uma tampinha, um lápis, para mostrar o que é o 2, eu vou concretizando isso para a criança, e até que ela consiga viver um processo tal de concretude para alcançar esse abstrato. E eu acho que é um pouco esse caminho que o livro percorre. Ele vai começando por essa reflexão, né, daquilo que é mais palpável para a gente compreender, para então a gente viver um processo de alcançar algo que é mais abstrato para o nosso conhecimento, para a nossa mente, né? Nossa, muito bom. Gostei desse paralelo com a educação. Acho que faz bastante sentido e é um processo humano, né? A gente está falando de processos humanos ali de aprendizagem. E eles até tratam o ser humano como infantil mesmo, né? Então, de fato, faz Isso. bastante sentido. É isso, é nesse sentido que eu pensei. Ele, em muitos momentos, até a linguagem, vocês são crianças diante disso. É. E até lembrei do que a gente falou da criança na biblioteca lá no primeiro, né, no nosso primeiro episódio. É isso, nós somos crianças diante desse conhecimento muito maior para a gente poder encontrar. Reconhecer isso é o primeiro passo para a gente conseguir entender o todo, né? E falando em ciência, aí ele entra justamente, né, em propriedades da matéria.
ele vai falar, então, sobre essa transformação da matéria primitiva em outras coisas, que então vai sofrendo as modificações todas para gerar novos elementos. E aí também resgata um pouco do que ele tinha comentado sobre que não existe acasos, né? Então, o que vai ter, o que a gente continua, né, colocando aqui nesse ponto das perguntas é justamente uma coisa sempre vem da outra coisa. E aí faz sentido com aquela primeira pergunta lá do início aqui do capítulo, sobre Deus dar permissão apenas quando vê que é útil. Então, as coisas, assim, esse livro ele não entra em contradição, ele vai se complementando sobre essas definições, né? Então, os elementos da matéria, tudo que existe é uma complementariedade, são modificações dela mesma com méritos relacionados àquela dimensão. E aí, uma coisa que sempre me ocorre é assim, a NASA, os cientistas aí que trabalham, olhando, né? A gente tá, nossa, a gente nem se conhece e a gente está tentando conhecer outros planetas, né? Mas qual que é uma das maiores buscas da ciência atualmente? O que a gente quer é entender se existe formas de vida, se tem como viver em outro planeta. Ah, vamos lá para Marte para descobrir se tem água, se tem vida lá em Marte, né? Não existe, ainda não tem prova científica de que existem vidas em outros planetas. E aí, de acordo com tudo que a gente está vendo, o que é a vida? Afinal de contas, a vida, então, a partir dessa hipótese que hoje é utilizada, de que a vida depende dos elementos químicos que dão vida ao ser humano do planeta Terra, você está partindo de uma hipótese de que essa é a única possibilidade de vida, e você só vai dizer que existe vida em outro planeta se a vida do outro planeta for igual à nossa. Mas a partir dessas definições que a gente está vendo, se a matéria ela pode ser mais sutil, se os elementos, as propriedades da matéria vão se modificando uma em relação à outra, cada planeta ele tem origens muito diferentes, não seriam planetas diferentes, não é mesmo? Então tem propriedades diferentes. Então, como nós somos frutos do planeta Terra, esse material orgânico que a gente tem, ele é fruto desse mesmo planeta, somos todos pós de estrela, não é mesmo? A concepção de vida no planeta Terra, ela não é a mesma concepção de vidas, por exemplo, de Júpiter, que é 100% gasoso. Me parece muito fácil de entender cientificamente isso, de que não há a menor possibilidade de eu ir lá em Júpiter e tentar com a hipótese, olha, não pode ter vidas em Júpiter, porque, afinal de contas, lá em Júpiter é 100% gasoso. Amigo, qual que é essa definição de vida? Você não está partindo do pressuposto de que as transformações que aconteceram no planeta Terra são absolutamente diferentes das transformações que aconteceram no planeta Júpiter, e de que, logo, uma concepção de vida aqui seria diferente de uma concepção de vida no planeta gasoso. Portanto, as concepções de vidas nesses dois planetas são diferentes. E daí, quando a gente pensa em vidas em outros planetas, a gente precisa ir para uma pergunta mais básica: o que é a vida? Afinal de contas, qualquer definição E vida? eu acho que essa pergunta do que é a vida, ela tem muito a ver com o nosso momento atual, com o avanço tecnológico e com a criação das inteligências artificiais. Né? Uhum. Boa, bom Eu, ponto. eu acho que é muito legal de a gente pensar nisso. Eu li algumas obras do Isaac Asimov, né, que é considerado o pai da ficção científica, e ele como cientista que começa a produzir literatura, ele trazia ali descrições e reflexões a respeito do avanço tecnológico que são pilares até hoje, né? Então, as 3 leis da robótica que se manifestam quando a gente trata da ética sobre a inteligência artificial, vem ali das obras do Asimov, né? E ele tem um conto que até aparece uma cena semelhante naquele filme Eu, Robô, que é baseado nas obras do Asimov, em que ele vai narrando que a cientista começa a conversar com o robô que havia sido criado, né, também por ela,
E esse robô, ele começa a ter um avanço de consciência tal que ele sonha. E aí o conto se dá em torno disso. O robô acorda, ele tem um sonho e ele começa a conversar com essa profissional que é uma psicóloga roboticista. Olha só, o Asimov ele estava pensando nessa inteligência artificial lá no final da Olha década de só, 40. Lá no final da maravilhoso. década de 40. E aí ele começa a conversar com esse robô e aí o robô começa a contar para ela, eu sonhei que nós estávamos, eu não vou me lembrar exatamente agora do contexto do conto, mas ele vai falando, né, que os robôs estavam sendo todos explorados, escravizados pelo trabalho, e ele nesse sonho, esse robô, ele se enxerga como homem. E é nesse momento, então, que essa psicóloga roboticista encerra o conto. Ele não usa a palavra morte, mas ali existe, então, a desativação desse robô. Ele alcança um nível de consciência tal que ela entende que vai ser perigoso mantê-lo com vida, entre aspas, e aí essa discussão, muitos anos depois da produção do é retomada no filme O Robô. Né? Legal. E essa pergunta, o que é vida, é muito importante de a gente fazer hoje, no momento em que a gente tem um avanço tão significativo da inteligência artificial. Já existem países discutindo legislação em relação a isso. E qual vai ser o limite da produção dessa consciência? Porque já existem renomes da tecnologia preocupados com isso. Qual vai ser o limite do avanço? E o que vai haver um direito dessa inteligência artificial? Outro dia eu estava no rádio, ouvindo rádio indo para o trabalho, e um profissional, um advogado, né, começou a falar que existem países que já estão discutindo qual vai ser o direito da inteligência artificial, já considerando o nível a que essa inteligência artificial vai chegar. Então, vai ser considerado vida a ponto de a gente garantir direitos para essa inteligência? Muito Será que a bom, gente está muito bom vivendo essa um momento em discussão. que esse homem está reproduzindo vida? A gente vai considerar isso vida, de fato? Olha que louco, né? Muito bom, exato. Eu acho que é interessante a gente observar isso e começar a ver como isso é moderno, e como isso pega no nosso dia a dia, né? Bom, estamos caminhando já para o finalzinho aqui, né? E a gente tem aqui avançando uma discussão sobre o espaço universal, né? E aí ele segue aqui na 35, 36 e estamos caminhando para as últimas questões, que é o espaço universal é infinito ou limitado? A gente já tinha falado sobre finitude de Deus, né? Ou limitações ali do que seria Deus, né? No capítulo anterior. Aqui ele já está falando no espaço universal e não mais de Deus. É infinito ou limitado? Infinito. Supõe para ele o que haveria além. Isso se confunde à razão, bem eu sei. No entanto, a razão te diz que não pode ser de outro modo. Não é da vossa esfera que podereis compreendê-lo. Eu acho que o ponto aqui que para mim me chama atenção é justamente a incompletude no racional humano sobre o que pode ser infinito, sobre como que o infinito ele é capaz, ele é real. O avanço no conhecimento dos números, eu acho que trouxe pela primeira vez esse medo do infinito, porque a partir do momento que você coloca um número do lado do outro, e você percebe que você pode colocar infinitamente os números um do lado do outro, você tem uma primeira ideia do que poderia ser o infinito, né? Porque afinal de contas, cara, não tem fim. Eu não posso colocar infinitamente aqui qual é o último número. Não existe o último número, uma vez que você concebeu uma ideia de que você sempre pode colocar mais um. Mas pensando numa ideia mais universal, existe um medo desse desconhecido, né? Do que pode ser esse infinito. Então, hoje tem várias animações no Google, no YouTube e tal, mostrando uma ideia de espaço realmente que tem vários universos e tal, não sei o quê. Mas aquilo ali ainda traz muito uma ideia de finitude, porque afinal de contas você vai aglomerando uma coisa em cima da outra, mas será que é isso mesmo a ideia do infinito?
Será que o infinito não vem, por exemplo, a partir daquela ideia, por exemplo, que existe do 8? Isso é uma coisa que eu piro muito, assim, pensando. No infinito, que na verdade ele não é uma expansão que ela se dá só para fora, mas ela é uma expansão que ela tem começos e recomeços, como o número 8, né? Que você vai fazendo esse movimento e você tem um vai e volta ali dentro do mesmo conceito. Tem várias formas de pensar isso, mas qual que seria a mais verdadeira? A mais verdadeira talvez a gente não consiga realmente conceber agora, porque a gente, de novo, tenta imaginar coisas que estão dentro da nossa concepção. E aí, para terminar, tem uma outra questão aqui, que é o ponto do vácuo, que para a gente ainda é muito difícil de conceber, como a gente já havia falado, né? Então, o vácuo absoluto existe em alguma parte do universo, do espaço universal? Não, nada é vácuo. Sendo que, na verdade, a gente até existem experimentos científicos feitos a vácuo. Então, você põe alimentos que são colocados no vácuo. Se o vácuo não existe, então o que hoje a gente até coloca como experimentos humanos de vácuo, a gente chamaria isso, afinal de contas, de quê? Isso muda um pouco o paradigma de como hoje, cientificamente, a gente estuda os elementos imaginando que existe um vácuo. Porque hoje a ciência concebe algo que é, talvez, sem oxigênio, mas o fato de não ter oxigênio faz com que ali realmente não tenha nada. Então, você está dizendo que onde existe oxigênio, existe alguma coisa. Onde não existe oxigênio, não existe nada. É isso que o livro está dizendo, que não, nada é vácuo. O que te parece vazio está ocupado por uma matéria que escapa aos teus sentidos e aos teus instrumentos. Então, eu posso até tirar o oxigênio daquele vácuo, mas ainda vai estar preenchido com alguma coisa que hoje a gente não consegue sequer compreender, né, Bá? É isso. Muito bom. Bom, pessoal, foi isso, né, que a gente tinha para discutir hoje aqui. No próximo episódio, a gente vai falar do capítulo 3, são as questões de 37 a 59. Então, vocês podem já ir lendo, né, essas questões. Vai falar aí sobre a formação dos mundos. Esse capítulo, ele também me deu um pum nas ideias, assim, quando eu li a primeira vez, porque tem todas aquelas concepções de eras geológicas, dos períodos hoje que a ciência estuda como o Cretáceo, Jurássico, né? E aí, só que ele agora vai dar alguns conceitos um pouco mais complementares do que hoje a ciência entende o que foram esses períodos. Então, eu acho que é um capítulo muito interessante. E que destoam bastante da visão de Adão e Eva, né? Ai, sim. Sobre os 7 tem... dias. Será que foram 7 Isso, dias isso. mesmo? Será? Será? Destoam bastante Leiam. dessa visão, né? Perfeito. Então vai ser uma análise muito legal, porque realmente eu lembro que a primeira vez me deu um meu Deus, não são 7 dias. O que seria isso, meu Deus? Bom, é muito legal. Então a gente vai falar sobre formação dos mundos, formação dos seres vivos, povoamento da Terra, como a Bá está comentando, Adão, diversidade das raças, pluralidade dos mundos e considerações e concordâncias bíblicas referente à criação. O que está na Bíblia, que na verdade seriam coisas um pouco diferentes ali. Então, não percam o próximo capítulo. Beleza? Beijo, Bah, pessoal. muito obrigada mais Beijo. uma vez. Foi ótimo passar essa manhã aqui com você, analisando esse livro maravilhoso. Até mais. Até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.